E aí, mano, suave? Meu nome é Apolo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre jejum. Acho que todo mundo aqui está ciente do que é. É uma prática normal para todo cristão, ou pelo menos deveria ser uma prática normal para todo católico. E só que, por mais que devesse ser uma prática normal, é muito amplo a ideia que a gente tem de jejum, né? É muito aberta o que é um jejum. A gente não encontra na Bíblia em nenhum momento uma descrição exata ali do que fazer no jejum. A gente sabe que a gente deve fazer jejum, que é recomendado que a gente faça jejum, mas a gente não encontra uma coisa específica, né? Por mais que seja uma prática que vem desde o Antigo Testamento, a gente não encontra um texto específico de como praticar o jejum, né? O jejum, diferentemente de como os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram bem especificados. É até uma leitura bem pesada quando você chega ali na parte do Êxodo. Os caras começam a explicar como é que era o sacrifício, como é que o Arca da Aliança. É uma coisa extremamente específica. Mas o jejum, a gente não encontra nada disso. Em nenhum momento a gente vai encontrar um texto que detalhe exatamente o que se deve fazer no jejum. Mas a gente vai ter algumas pistas. E hoje eu quero basear esse vídeo em Isaías 58. Que aqui vai depender da tradução, mas aqui na minha Bíblia carrega o título de O Verdadeiro Jejum. Como eu disse, na internet mesmo, você vai encontrar diversas maneiras de como fazer um jejum, de diversas pessoas ensinando de maneira diferente. E eu acredito que existe um motivo, porque o jejum é muito mais do que uma simples prática religiosa. Por mais que o jejum seja extremamente aberto, a gente sabe de uma coisa. O dia de jejum é um dia de humilhação. E quando eu te falo isso, você pode pensar, então, no dia do jejum eu tenho que chorar, eu tenho que me curvar, eu tenho que ficar triste, eu não sei o quê. E, porque até tem muitos reis, né, que quando vão fazer um jejum para arrependimento, eles choram, essas coisas e tal, se curvam, usam roupas de saco. Mas eu te digo, se você pensou isso, você não podia estar mais enganado. A gente vai ter aqui, em Isaías 58, versículo 5. Vejam, o jejum que eu aprecio, o dia em que uma pessoa procura se humilhar, não deve ser dessa maneira. Curvar a cabeça como se fosse uma vara, deitar de luto na cinza. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia para agradar ao Senhor? Do que adiantaria a gente ter simplesmente um dia de humilhação externa? Um dia de tristeza que fosse simplesmente de aparências? Se a ideia fosse simplesmente trazer dor e sofrimento para o nosso corpo, como que isso faria sentido quando a gente está falando de agradar um Deus que nos criou por amor? Se Cristo nos criou por amor e é por causa do amor dele que a gente vive, como que a maneira de agradar a ele seria a gente sofrendo? E sofrendo, eu digo sofrendo sem motivo, sofrendo pelo simples ato de sofrer, né? Que é exatamente isso que Isaías critica aqui. Que o povo de Israel achava que o jejum era simplesmente um dia para a gente sofrer, sem nada mais, apenas isso, e que isso agradaria o Senhor. E aqui ele questiona, é isso que vocês acham que me agrada? Então aqui fica claro que mesmo com Israel jejuando constantemente, até de certa maneira, Deus não se agradava com aquele jejum. Então, como que a gente faz um jejum que verdadeiramente agrada a Deus? E por que o jejum de Israel não era agradável a Deus? A gente tem aqui em Isaías 58, do 3 a 4. Acontece que, mesmo quando vocês estão jejuando, vocês só cuidam do próprio interesse e continuam explorando quem trabalha para vocês. Vejam, vocês jejuam entre rixas e discussões, dando socos sem piedade. Não é jejuando dessa forma que farão chegar lá em cima a voz de vocês. Esse conjunto de versículos deixa claro o que eu falei, que um jejum que é puramente por aparência, um jejum de achar que é uma simples prática religiosa, é totalmente ilógico. Como eu disse, não faz sentido a gente achar que um Deus de amor vai se agradar em um jejum que é simplesmente uma prática, é simplesmente uma forçação de barra, por assim dizer. E por isso faz muito mais sentido a gente ver o porquê que não existe uma forma estrita do jejum. Porque o jejum não é sobre a prática, mas sobre o que acontece dentro de você enquanto você pratica esse jejum. Se existisse uma lista certinha de como fazer um jejum, as pessoas se apegariam ainda mais à prática e não ao sentimento que se deve ter durante essa prática. O jejum é um dia de humilhação, porque é um dia em que nós devemos lembrar que a graça de Deus nos basta. A gente esforça na nossa mortificação do próprio corpo, porque é na fraqueza que a graça de Deus se aperfeiçoa. O jejum é uma prática plenamente espiritual. É muito mais do que acontece no mundo físico. É muito além do que acontece no mundo físico. Muito mais focado no seu espiritual e na sua relação com Deus. O jejum na Bíblia do Antigo Testamento, ele é estritamente ligado a um jejum de conversão, um jejum de arrependimento, um jejum de realmente entendermos que é na graça de Deus que nos basta. Tem alguém me ligando.
Em Isaías 58, do versículo 6 ao 7, a gente vai ter: o jejum que eu quero é este: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer jugo, repartir a comida com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu, e não se fechar à sua própria gente. E no versículo 10 ao 11: se você der o seu pão ao faminto e matar a fome do oprimido, então a sua luz brilhará nas trevas, e a escuridão será para você como claridade do meio-dia. O Senhor será sempre o seu guia, e lhe dará fartura até mesmo em terra deserta. Ele fortificará seus ossos, e você será como jardim irrigado, qual mina borbulhante, onde nunca falta água. Como eu disse, o jejum é um dia de conversão. O jejum é um dia de humilhação. O jejum é muito mais do que a simples abstinência de alimento. É muito mais do que você deixar de comer. É sobre o que você pratica enquanto você está deixando de comer. É sobre o que você pratica enquanto você está mortificando o seu corpo para que a graça de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. O dia do jejum é um dia para, com mais força do que nos dias comuns, a gente buscar o arrependimento dos nossos pecados e buscar largar os nossos pecados, com a devida conexão e confiança na graça de Deus que nos fortifica durante a nossa fraqueza. Nesse dia, a gente busca enfrentar os nossos pecados mais difíceis, aqueles que estão mais impregnados na nossa carne, olhando eles frente a frente, confiando na graça de Deus, buscando vencer os pecados mais difíceis. Durante o dia do seu jejum, muito mais do que deixar de comer e muito mais do que se humilhar em aparências, busque fazer o bem. É isso que agrada a Deus. Muito mais do que um jejum de humilhação, de você ficar triste, do que adianta você se arrepender dos seus pecados se você não demonstrar que você está arrependido? Do que adianta você dizer que se arrependeu dos seus pecados e fazer um jejum chorando, derramando milhares de lágrimas, se você não decide largar aquele pecado? Se você não decide fazer o bem para o seu próximo, que é a vontade de Deus? Amar o seu Deus acima de todas as coisas, largando o pecado, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos que estão baseados a lei e os profetas. Durante o dia do seu jejum, se esforce mais em fazer o bem e amar o teu próximo. Se esforce mais em buscar a tua santidade e a ser servo e não senhor. E aí você vai perceber que deixar de comer foi a menor das coisas que rolou naquele dia, mano. Mas a pleno sentimento do amor e a graça de Deus no teu coração foi o que realmente importou no teu jejum. Bom, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Espero que você tenha recebido essa palavra. Esse vídeo eu acho que ele vai ser bem curtinho. É um vídeo que eu escrevi o roteiro num caderninho mesmo, enquanto eu li a Bíblia, tá ligado? Eu li esse versículo, eu li esse capítulo, eu percebi, cara, isso aqui é muito da hora de você falar. Então é um vídeo mais simples, bem da hora. Paz do Senhor esteja convosco. Dá like, comenta, se inscreve aí no canal. Tô 2 semanas com o vídeo já, mano. Esse mês vai ter vídeo todo domingo. Se inscreve aí, segue no Instagram. Beijão pra você.